Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo ao Gota Channel, nosso episódio do Dr. Henrique Responde, um episódio especial para responder às suas perguntas que você, meu querido assinante aqui do nosso canal ou que acompanha a gente, deixa aqui nos nossos comentários. Então, antes da gente começar a trazer aqui algumas dúvidas, que pode ser a sua dúvida, se você ainda não é assinado aqui, assine já o canal, se inscreva já no nosso canal, curta, compartilhe isso, que outras pessoas podem se beneficiar dessa informação que nós iremos dar a você agora. Bom, a primeira pergunta aqui é de Lopes Souza 100. Ele diz o seguinte: doutor, por favor me responda, eu não tenho vesícula biliar e tomo colchicina 0,5 mg. Tem algum problema? Interessante a sua pergunta, Lopes Souza. Por quê? Provavelmente você assistiu meu vídeo comentando sobre o metabolismo e eliminação da colchicina. Colchicina é um belo medicamento que a gente usa para tratar a crise de gota e como profilaxia para novas crises, ou seja, ela é utilizada para evitar novas crises de gota. E ela em geral é bastante segura e eficaz para isso. Ela é metabolizada pelo fígado por uma enzima chamada citocromo P450 ou CYP3A4, enfim, é uma enzima que metaboliza vários medicamentos e várias substâncias no nosso organismo, inclusive a colchicina, e ela é eliminada pela via biliar e pelo rim. 60 a 80% pela via biliar, 20 a 40% pelo rim. Que a gente entende, então, se o fígado não está legal ou se o rim não está legal, a eliminação dela vai ser menor. E você perguntou se eu não tenho a vesícula biliar, isso vai atrapalhar? Legal esse racional seu, mas não vai atrapalhar. A vesícula biliar é apenas uma parte ali, então, quando a gente tira ela, as suas vias biliares, elas vão se manter íntegras no teu fígado. Então a gente vai ter esse metabolismo, essa eliminação da colchicina vai ser mantida normalmente. Portanto, as pessoas que não têm vesícula, elas podem sim tomar a colchicina se for indicado no teu caso. Na maioria das vezes a gente utiliza, então, como eu disse, como crise, tirar da crise, como profilaxia da crise. Combinado? Vamos dar sequência. Mais uma pergunta aqui. Jackson Bonfim Oliveira, 2724. O uso contínuo do halopurinol ocasiona crises severas durante o tratamento. O que fazer? Suspende e depois volta a usá-lo? Vamos lá. O uso contínuo do halopurinol pode dar crise? Pode. Sem usar halopurinol pode dar crise? Pode. Então é o seguinte, quando a gente vai prescrever halopurinol para uma pessoa que tem gota, que tem indicação de tratar, o halopurinol é um único redutor, assim como a benzobromarona, cada um agindo de um jeito. O halopurinol diminui a produção de ácido úrico, a benzobromarona aumenta a eliminação de ácido úrico. Ambas vão baixar o ácido úrico do paciente. A gente não pode só prescrever um úrico redutor de forma isolada, porque quando eu baixo o ácido úrico ainda mais de forma rápida, com uma dose alta de halopurinol, por exemplo, de 10 cai para 5 no outro dia, isso pode ser um belo de um gatilho de crise de gota. A variação do nível de ácido úrico no nosso organismo para mais ou para menos de forma abrupta é um belo de um gatilho de crise de gota. Eu já comentei isso aqui com vocês em um vídeo falando sobre gatilhos de crise de gota. Você pode acompanhar aqui e assistir logo depois desse episódio. Então, a gente sempre prescreve junto com o halopurinol algum protetor de crise. Em geral é colchicina, mas pode ser um corticóide dose baixa, um anti-inflamatório dose baixa, e a gente deixa durante um período esse paciente utilizando o halopurinol, o úrico redutor, associado a um medicamento profilático, em geral a colchicina. Por quanto tempo? Já comentei sobre isso também. Pelo menos 6 meses, sendo que nesse período o paciente fique com ácido úrico no alvo, abaixo de 6, em alguns casos até abaixo de 5, no alvo e sem crise de gota. Ficou assim legal, a gente suspende o remédio profilático de crise e só mantém o halopurinol. Então, isso é um dado. Outra coisa, o que fazer? Deu crise, eu suspendo o halopurinol, volto
orientação para você. Se você faz uso regular direitinho do halopurinol e teve crise, não precisa suspender ele, tá? Você trata a crise com dose aí plena de colchicina, de anti-inflamatório, de corticoide, e depois o senhor vai manter a dose do halopurinol normal, tá? Que já vinha fazendo uso antes. Agora, se você não faz uso dele, vai começar, como eu disse, não vai começar com ele isolado. E não começa o halopurinol numa crise. Se você começar o halopurinol na crise, a tendência é piorar a tua crise. Apesar de a gente ter um guideline americano, último de 2020, orientando que a gente pode começar um único redutor na crise, experiência minha de vida. Ah, você é um jovem, mas tudo bem, há 10 anos eu atendo gota praticamente todos os dias, então tem um número relativamente significativo de pacientes, e não só minha, de colegas, e a gente vê que quando a gente inicia o halopurinol na crise, isso tende a prolongar esse tempo de crise, intensificar a dor do paciente. Então, a gente tira o paciente da crise, limpa ele, e depois sim, a gente inicia o halopurinol e ou a besoglurmarona associado ao medicamento profilático de crise, para evitar assim novas crises de gota. Combinado, meu amigo? Se você gostou desse conteúdo, então novamente curta, compartilhe ele com outras pessoas, assine o nosso canal e conto com você aqui na próxima. Juntos a gente pode mudar a história da gota. Um forte abraço a você.